Meus amigos, mais uma vez bem-vindos no Ateliê Kanroyan. No vídeo de hoje vou discorrer um pouco sobre uma pergunta que eu sempre recebo, né? Ou melhor dizendo, eu recebo pouco esta pergunta, mas eu capto muito ela escondida nas palavras. Vocês vão compreender melhor. Seria esta dúvida: músico amador, ou seja, aquele músico que não é profissional, ele pode ter um instrumento profissional? Vamos responder isso. Como sempre, agradeço a todos vocês que estão nos acompanhando e sempre compartilhando nossos vídeos, mostrando para amigos e ajudando a divulgar o conhecimento. É sempre um prazer tê-los aqui. Vamos lá. O que acaba acontecendo, né? A seguinte questão: ah, não, eu não sou músico profissional, não preciso disso, eu toco só na igreja, não preciso disso. Antes, uma questão: cada um toque, né, ou veja o que se sente melhor com o instrumento que você pode adquirir e com o instrumento que te faz sentir bem, certo? Essa história de que se você não é músico profissional, se você é um músico amador, você tem necessariamente que ter um instrumento estudante, ou você não pode ter um bom instrumento, não procede. Você pode ter um instrumento que você quiser. Antes, vamos definir melhor o que é um músico profissional e o que é um músico amador. Não existe, quem toca isso é profissional, quem toca aquilo é amador. E essa compreensão também depende muito do lugar que você está. Por exemplo, eu conheço muitos músicos que não atuam profissionalmente. Eles são qualquer outra profissão, advogados, bancários, médicos, e eles, ao longo de décadas, estudaram muito, estudam todos os dias e têm uma técnica muito apurada, e às vezes até mais apurada do que alguém que atua profissionalmente. Por exemplo, não os grandes músicos de orquestra, grandes professores, mas às vezes tem uma técnica mais apurada do que até alguns professores. Ou seja, se você atua ou não quer dizer que você é profissional ou não. Então a gente tem que esquecer essa característica. Às vezes o profissional é um excelente professor e não é aquele músico que sai tocando todos os concertos do Paganini. Ou seja, essa classificação ela é muito subjetiva, né? Eu tenho um amigo que é colecionador de carros antigos, mas ele não trabalha com carros. Quer dizer, não, ele tem que trabalhar com carro, ter uma oficina mecânica para ele ser colecionador. Não existe isso, tá bom? Então a gente tem que esquecer isso. Você por exemplo, outra coisa para a gente amarrar e conseguir adentrar com maior profundidade neste assunto. Quando você adquire, por exemplo, eu sei dirigir, eu vou comprar um carro. Não, eu tenho que comprar um carro extremamente simples porque eu não sou motorista profissional. Né? Eu não dirijo profissionalmente, então eu tenho que comprar um carro extremamente simples. Porque para que eu vou ter um carro bom se eu não dirijo profissionalmente? Alguém fala isso? Alguém fala assim: para que eu vou ter um sapato bom, né, se eu não um tênis bom, se eu não corro profissionalmente? Ninguém fala isso, ou seja, a gente sempre, na maioria das vezes, adquire o melhor bem que nós podemos, né? Então, meu conselho para essa pergunta é: adquira o que for melhor possível para você. Você não precisa associar o seu nível técnico ao nível do instrumento e ao nível do ajuste, certo? Você pode adquirir um instrumento que melhor lhe aprouver, fazer os ajustes nele, né? Os ajustes, na verdade, devem ser feitos. Ou seja, este vídeo é para explicar que você não precisa, né, associar o seu nível ao nível do instrumento. Eu tenho um cliente aqui no ateliê, um amigo nosso, que ele não atua profissionalmente, mas é um rapaz assim, de extremo talento, né? Ele não quis tocar nas orquestras sinfônicas, mas, ao meu ver, ele toca mais do que muitos músicos profissionais. Se as pessoas verem ele tocando, ficam espantadas. Tanto é que ele já recebeu convite
para tocar em orquestras, sem necessariamente fazer teste. Não, algumas pessoas viram vídeos dele e convidaram, mas não, eu não quero trabalhar com isso, para mim é só meu hobby. Ele estuda todos os dias, horas. Quer dizer, por definição, ele não é profissional, porque ele não atua profissionalmente. Então ele tem que ter um instrumento estudante. Né? Agora, quando a gente expõe isso, fica claro, né, a puerilidade, como é pueril esse pensamento, né? Mas muita gente pensa assim, tá bom? Então não precisa associar o seu instrumento. E mais uma vez, essa classificação estudante, semiprofissional, profissional, solista, são classificações meramente de lojas e de fábricas. Não são coisas assim, não, você tem que ter, não, né? Eles fazem isso só para classificar. Por exemplo, um instrumento que aqui no Brasil é um instrumento que as lojas, que as fábricas chamam de profissional, se você for nos Estados Unidos, na Europa, é um instrumento que as crianças estão começando a tocar. Por quê? Eles têm acesso a peças melhores, com melhores preços, diferente do nosso caso aqui no Brasil. Né, que as taxas de importações são altas, eu ouvi dizer agora que caiu um pouco, eu preciso verificar, né, mas o dólar está altíssimo. É a mesma coisa do carro. O que é carro de luxo aqui, lá é carro popular. Né? Os nossos carros populares nós nem vemos lá. Então é mais ou menos isso. Resumindo, você não precisa associar o seu nível. Compre um instrumento que você puder, ajuste e aprenda. Outra coisa, instrumentos profissionais, eles já vêm ajustados, né? Mais uma vez, o que é instrumento profissional? Se for instrumento de fábrica, não vem ajustado. Até hoje, nestes anos todos do ateliê, me dedicando a restauros e ajustes finos, né? Eu nunca vi instrumento chinês que tenha vindo ajustado de fábrica. Saiu lá da China já ajustado. Nunca vi, né? Eu já vi alguns que estão extremamente desajustados e alguns que estão muito desajustados. Tem essa variação. Ajustado eu nunca vi, né? Então, o que acaba acontecendo? Você vai precisar, independente do nível desse instrumento, passar por ajuste, tá bom? Mas o instrumento é artesanal, é de luthier. Isso não significa que ele foi ajustado. Por quê? Porque o ajuste pode se perder. Às vezes, o instrumento perde o ajuste por inúmeros motivos. Falta de cuidado, porque deixou quebrar alguma peça, ou seja, nós devemos manter os ajustes no instrumento, tá bom? Com o quê? Com a manutenção periódica, tá bom? Espero que eu tenha conseguido explicar essa questão das pessoas que me perguntaram e do que eu captei, ou seja, não precisa associar o seu nível técnico ao seu instrumento. Mais um exemplo, para ver como essa ideia é uma ideia assim, absolutamente fora de propósito, pensa nisso. Eu não sou um jurado de um concurso de gastronomia, eu não sou especialista em gastronomia. Isso quer dizer que qualquer coisa que eu comer tá bom. Põe aí, o que tiver tá bom, põe. Não, você vai comer, né, o melhor que você puder. É o que as pessoas fazem, né? Não, eu vou fazer uma comidinha bem feita, vou... Entenderam? O instrumento é a mesma coisa. Eu não sei por que se criou essa coisa. É para tocar só aqui na igreja, então tá bom, né? Eu não sei por que criou isso. Pelo contrário, deveria ser o contrário, mas eu não vou entrar nessa questão aqui, né? Que assim, você vai tocar na igreja, é uma coisa religiosa, então você vai oferecer o melhor. A Bíblia inteira é assim, né? A Bíblia inteira é assim. Sempre as premissas, sempre o melhor. Pegar lá no Antigo Testamento, no sacrifício, sempre o melhor, né? E a gente fala hoje assim, sempre o melhor do quê? Do que aquela pessoa podia ofertar, o melhor bezerro, o melhor carneiro, o melhor ovelha. Hoje a gente faz o contrário, mas enfim, não é para entrar nisso, é que me veio na cabeça. Então, o que acontece? Não precisa associar o seu nível técnico com o instrumento que você vai adquirir, tá? Pelo contrário, o instrumento pode estar limitando. Espero que tenha conseguido ser claro. Desde já, muito obrigado por nos acompanhar.